Enojado com uma sociedade que trataria seu povo dessa maneira, Megatron escreveu uma dissertação condenando o funcionalismo que causou tanta comoção entre as classes inferiores que o Senado tomou conhecimento. Quando Megatron foi preso após ser envolvido em uma briga de bar, o Senado viu sua chance de silenciá-lo e ordenou que um agente, um relojeiro que se tornou policial chamado Worrell, que eles obrigaram à força, o eliminasse. Reconhecendo a inocência de Megatron, o capitão da polícia, Orion Pax, o libertou antes que Worrell pudesse terminar o trabalho. Para encobrir seus rastros, o Senado enviou mais agentes para eliminar Worrell, mas Orion Pax os afastou e seguiu em frente até o Senado, onde, inspirado pelos textos de Megatron, fez um discurso apaixonado sobre a corrupção em suas fileiras que tornou-se evidente para ele. Pax foi expulso, mas suas ações impulsionaram o benevolente senador Shockwave, um ex-aluno de Deaxus, que procurou Pax e se aliou a ele para derrubar o Senado por dentro. Agora, incapaz de matar Megatron sem o martirizar, o Senado o exilou em uma instalação de mineração no mundo de Messatine, na esperança de conter a maré de seus textos. No entanto, um dos colegas mineiros de Megatron, chamado Terminus, conseguiu contrabandear seus textos de volta a Cybertron, e um movimento social ao redor dele chamado Decepticons surgiu após o aviso que Megatron ofereceu ao povo em relação ao Senado: "Você está sendo enganado." Buscando assumir maior controle de Cybertron, o Senado matou o Nominus Prime e o substituiu pelo seu próprio fantoche Prime, Sentinel, o líder de suas forças de segurança Autobots. Conspirando com Sentinel, o senador Proteus tentou reunir e eliminar os Decepticons, enquadrando-os por vários atos de terrorismo, mas uma equipe liderada por Orion Pax e Shockwave interrompeu sua trama. Infelizmente, Shockwave foi capturado pelo Senado e submetido ao jogo de sombras, que altera a mente como punição, toda a emoção cortada de seu cérebro. Com a ajuda de outro recruta de Shockwave, Zeta, Orion e sua equipe fugiram, escondendo-se da mão vingativa de Sentinel nas selvas do planeta. Com o tempo, o cenário previsto por Nova Prime veio à tona. Os pontos quentes de Cybertron desapareceram quando as ondas de pulso do Vector Sigma cessaram completamente e a nova vida forjada Transformer deixou de nascer. Entre a última geração de Cybertronianos forjados a entrar online, havia um pequeno bot alegre chamado Bumblebee, que acabaria se tornando outro aliado de Orion. Durante uma evacuação de emergência da instalação de mineração de Messatine, Megatron decidiu salvar seus textos sobre Terminus, uma decisão que o assombraria pelo resto de sua vida. Transferido para uma mina em Croteus 12, todo o ódio e raiva que estavam crescendo dentro de Megatron finalmente explodiram quando, 4 milhões de anos atrás, ele atacou e matou um dos guardas da instalação. Preso e devolvido a Cybertron para o encarceramento, Megatron escapou do transporte prisional e desapareceu no subterrâneo criminoso da cidade de Kaon, onde suas frustrações se manifestaram em jogos ilegais de gladiadores. Os desfavorecidos se reuniram em torno do novo e mais violento Megatron, quando ele reorganizou os Decepticons de um movimento político em uma organização terrorista, que forçaria a mudança através de ações destrutivas. Após uma série de ataques em todo o planeta, Megatron e seus Decepticons derrubaram Sentinel Prime, mataram o Senado, tomaram o controle de Kaon e declararam formalmente guerra ao Estado. A população de Cybertron foi convencida de que Sentinel Prime havia morrido nas mãos de Megatron. Sem o conhecimento de todos, ele secretamente sobreviveu e entrou em hibernação abaixo de Kaon para se recuperar e aguardar o dia em que pudesse se vingar. Zeta assumiu o papel vago de Prime e assumiu a liderança de Cybertron, nomeando Orion Pax o chefe das forças de segurança Autobots, agora remodelado em um exército dedicado a interromper a ameaça Decepticon. Orion sempre acreditou no objetivo final de Megatron, mas, sendo repetidamente confrontado pelos métodos violentos de que os Decepticons estavam usando para causar isso, acabou cobrando
aumentando seu preço e ele começou a ficar frio e impiedoso. Orion seria puxado dessa ruína. No entanto, quando a perigosa megalomania de Zeta começou a aparecer depois que ele se mostrou disposto a sacrificar as classes mais baixas para alimentar suas armas de guerra, seus olhos se abriram para a ameaça de que Zeta Prime representava. Orion concluiu que o único caminho era se aliar a Megatron e os Decepticons para derrubá-lo. Mas depois que se aliaram, Orion foi imediatamente traído por Megatron, baleado e lançado no antigo labirinto abaixo de Iacon para morrer. Mas na escuridão, Orion descobriu a matriz da liderança, perdida há muito tempo, e através de seu poder foi transformado em Optimus Prime. Com a orientação da matriz, Optimus encontrou e reativou o Titan Metroplex para ajudá-lo a reunir os Autobots e frustrar os planos de Megatron de assumir o controle do planeta. Com Zeta Prime morto pelas mãos de Megatron, Optimus Prime agora se encontrava líder de fato do planeta. Enquanto isso, Megatron, gravemente ferido após sua derrota, foi brevemente usurpado como líder Decepticon pelo ambicioso Scorponok. Durante seu breve comando, Scorponok liderou um ataque à mega refinaria de Toraxis, que deu terrivelmente errado, resultando em uma explosão cataclísmica que abriu uma antiga caverna subterrânea, libertando o maléfico Titan Trypticon, há muito tempo aprisionado por Metroplex. Foi somente através dos esforços combinados de Grimlock, comandante dos Dinobots, uma unidade rebelde de comando Autobot que recebeu modos alternativos bestiais pela exposição ao sangue de Trypticon, e o restaurado Megatron, que a fera foi desativada. Mas não havia motivo para comemoração. A explosão da refinaria erradicou a grande maioria do suprimento de energia restante em Cybertron, deixando o planeta incapaz de sustentar sua própria população. Houve um êxodo em massa, que viu a maioria dos cybertronianos não afiliados deixarem seu planeta natal em busca de refúgio em outro lugar da galáxia, liderados pelo ex-senador Daiatlas e sua ordem religiosa, o Círculo de Luz, que deixou o planeta com o Titan Metro Titan. Optimus Prime e seus Autobots continuaram lutando contra os Decepticons de Megatron em seu agonizante planeta natal. A guerra começou a se espalhar pelo universo quando Megatron começou a atacar preventivamente outras raças que ele considerava potenciais ameaças a Cybertron, levando à devastação e destruição de muitos mundos, como o planeta de lixo Junkion. Os Transformers se tornaram párias na comunidade cósmica, na lista negra do Interplanetário Conselho Galáctico. E em meio a tudo isso, a energia restante de Cybertron diminuiu constantemente. Em busca de uma solução para essa iminente crise energética, o agora sem emoção Shockwave, unindo forças com os Decepticons para ter acesso a seus recursos científicos, iniciou um plano chamado Regênesis, semeando 13 minérios experimentais em 13 outros planetas na tentativa de criar fontes alternativas de energia. 500 mil anos atrás, Shockwave partiu de Cybertron para verificar o progresso de seus minérios Regênesis, durante os quais ele descobriu que os minérios haviam florescido de maneiras estranhas e inesperadas, cada um desenvolvendo habilidades e poderes únicos ao longo do tempo: espaço, matéria e energia. Shockwave começou a formular um plano que poderia usar esses poderes em conjunto para atingir seu objetivo de fornecer energia inesgotável para Cybertron. 10 mil anos atrás, enquanto visitava o 13º e último planeta, a pré-histórica Terra, Shockwave cruzou o caminho com uma equipe de Maximals de Onyx Prime, os designados guardiões do talismã que vieram à Terra em uma missão para localizar o desaparecimento do enigma da combinação para seu mestre. Sem nenhuma interferência, Shockwave abateu a nave dos Maximals, mas quando ele investigava a embarcação caída, ele descobriu que a energia liberada pelo talismã no acidente havia limpado a mente da tripulação. Shockwave optou por reprogramar os amnésicos Maximals para acreditar que eles eram Optimus Prime, Bumblebee e muitos de seus outros contemporâneos de Cybertron, e depois os usou para travar uma pequena guerra cybertroniana na era glacial da Terra
como um teste modelo que ele poderia estudar para promover seus próprios esquemas. Eventualmente, Shockwave foi forçado a deixar os Maximals para cuidar do minério da Terra. Foi nesse momento que ele foi encontrado pelos Dinobots, procurando vingança por uma derrota que sofreram no passado. Apesar da superioridade numérica, os Dinobots não conseguiram derrotar Shockwave, então Grimlock iniciou um plano à prova de falhas, provocando uma erupção vulcânica que enterrou todos os combatentes em lava derretida. Consequentemente, os Maximals foram deixados sem supervisão, acabaram ficando sem energia e entraram em hibernação, enquanto o talismã desapareceu na história. Na ausência de Shockwave, a guerra continuou devastadora. Desiludido com o que o conflito se tornou, acreditando que os dois lados haviam perdido o rumo, o insubordinado Decepticon chamado Deadlock se deparou com um Círculo da Luz em seu novo lar no planeta Thelpani e foi levado por eles. Estudando com eles, ele abandonou o Decepticonismo e retomou seu nome de nascimento para se tornar o Autobot Drift. Em meados do século XVI, o cientista Decepticon Thunderwing passou a acreditar que o agravamento da crise energética de Cybertron logo culminaria em um cataclisma apocalíptico. Ele desenvolveu uma armadura biomecânica simbiótica que, segundo esperava, permitiria que os Transformers sobrevivessem ao desastre, mas ficou louco quando testou o procedimento e se transformou em um monstro furioso contra o qual os Autobots e Decepticons foram forçados a se unir. Em uma batalha final na passagem Thunderhead, Thunderwing foi derrotado e engolido pelo próprio Cybertron, desencadeando o cataclisma que ele temia e reduzindo Cybertron a um terreno baldio totalmente inabitável e cheio de radiação. Deixados sem escolha, os Transformers foram forçados a abandonar seu planeta natal e se espalhar pelas estrelas, adaptando-se às circunstâncias. Os Decepticons desenvolveram um protocolo de infiltração para se instalar clandestinamente em planetas alienígenas, usando seus modos alternativos para se esconderem entre a população nativa, desestabilizar secretamente governos e colher recursos. Os Autobots adotaram contramedidas similarmente subversivas, e o conflito cybertroniano entrou em Guerra Fria, travado em segredo em isolados campos de batalha em todo o universo. Durante esse período, o jovem Autobot Hot Rod recuperou a magnificência de Kialeta, e os Transformers tiveram seu primeiro encontro com os espectros e seus inimigos mortais, a Ordem Soulstar, e uma irmandade de cavaleiros do planeta Elonia, que usavam armaduras forjadas a partir de um dos minérios de Shockwave.